Amados irmãos, amadas irmãs, eu venho lhes oferecer algumas reflexões para preparar a celebração do 10º domingo do tempo comum. A primeira leitura, ela é tirada do livro do Gênesis. É uma palavra dita logo após a queda de nossos primeiros pais, quando eles, envergonhados, se esconderam. E Deus veio ao seu encontro, procurando, e chamou: Adão, onde estás? É uma pergunta bastante existencial. Deus perguntando onde Adão estava, assim como Deus nos pergunta hoje: onde estamos? Talvez estejamos empenhados no bem, mas pode ser que também estejamos empenhados no mal. Adão diz que ouviu a voz de Deus no jardim, ficou com medo, porque estava nu e se escondeu. Ouvir a voz de Deus e ter medo significa que alguma coisa não está bem dentro de si. Significa que algo não está em sintonia com a vontade do Senhor. E nós vamos ouvir lá no final do Evangelho de hoje que para ser da família de Deus é preciso fazer a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Adão e Eva não fizeram a vontade de Deus, eles desobedeceram. E aí começa uma série de transferência de culpas. A mulher que Deus deu a Adão, ele diz que a mulher lhe ofereceu o fruto. Quando é perguntado à mulher, ela diz que a serpente a enganou e ela comeu do fruto. E então vem aquela palavra que estabelece uma inimizade entre o bem e o mal. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Haverá uma batalha espiritual entre o bem e o mal, entre o Senhor, o Filho do homem, Jesus Cristo, e o poder do mal, o demônio. No Evangelho nós encontramos Jesus que estava em Nazaré, ele estava na casa com seus discípulos e muita gente em volta dele. Enquanto ali estava, Jesus realizava exorcismos. É constante no Evangelho de Marcos a realização dos exorcismos, a expulsão dos demônios. Mas os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que Jesus estava possuído por Beelzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava demônios. Nós temos aqui, neste Evangelho, uma inquietação que muita gente tem diante desta palavra de Jesus, que diz que todo pecado será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. E aí a pergunta: o que é o pecado contra o Espírito Santo que pode eliminar a pessoa da vida eterna? O pecado contra o Espírito Santo é, segundo os padres da Igreja e a doutrina da Igreja, é o pecado pelo qual as pessoas endurecem o seu coração, que não quer abrir-se à ação do reino de Deus, à ação de Jesus. Não reconhecem o bem, não reconhecem que seus corações estão se endurecendo,
ficam de corações endurecidos e não se abrem à graça, não se abrem à conversão. Jesus, então, transmite a mensagem de que ele vai vencer. O reino de Deus vai destruir o reino do mal, implantado por Satanás. E fala da imagem de um homem forte. Ninguém poderá entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. O homem forte está dentro da casa. E é preciso, para retirar o bem dele, é preciso amarrá-lo. O homem forte é Satanás, que está dentro da casa, dentro da humanidade. Apoderou-se da humanidade lá na criação, conforme nós encontramos na primeira leitura, que ficaram dominados pelo poder do mal, obedientes não ao projeto de Deus, mas da serpente. Este homem forte está dentro da casa. Para retirar os bens, é preciso entrar na casa e amarrá-lo. Quais são os bens que estão em seu poder? A vida humana, as almas, a vida das pessoas. E quem entra na casa para amarrar este homem forte, que é Satanás, é Jesus, que com a sua cruz esmaga a cabeça da serpente, conforme nós encontramos lá no livro do Gênesis, a promessa, quando anunciam que a mãe de Jesus está aí fora e seus irmãos, né, e querem ver Jesus, chegaram e a sua mãe e seus irmãos, eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em redor dele. Então disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Jesus respondeu, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam aí sentados ao seu redor, disseram, aqui estão minha mãe, meus irmãos. Quem faz a vontade do Pai, esse é meu irmão, é parente de Jesus. Fazer a vontade de Deus para entrar na sua companhia, na sua intimidade, na sua família. Assim, então, Jesus, o homem, o Filho do homem, que amarra o homem forte, que domina a casa é a humanidade, então ele domina, e é uma palavra, uma leitura muito forte desse 10º domingo do tempo comum, em que nós encontramos a fortaleza de Deus vencendo. É preciso acreditar na vitória. É preciso acreditar no poder de Deus que vence o mal. Jesus foi profundamente obediente, cumpriu os mandamentos, se colocou a serviço do Pai e ele veio libertar a humanidade. Jesus veio trazer a vida nova para as pessoas. E vive-se essa batalha entre a serpente e o Filho do Homem, mas o Filho do Homem vai vencer com seu sangue derramado na cruz. Portanto, o pecado contra o Espírito Santo, que faz menção hoje à leitura do Santo Evangelho, não é uma coisa assim que o ser humano pode fazer ou deixar de fazer, mas se trata no endurecimento do coração, numa recusa radical de aceitar a remissão, uma recusa radical em não converter-se, não se converter. Assim disse São João Paulo II. E Pio XII, o Papa Pio XII, chegou a dizer da perda do sentido do pecado. Ou seja, perde-se o sentido do pecado, não se preocupa e vai esfriando o coração e vai se distanciando de Deus. Por isso, somos chamados a estar perto do Senhor, a ouvirmos a sua palavra,
Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações. Pensamos que nossos corações não estejam endurecidos, mas abertos a ouvirmos a mensagem do Senhor. Amigo irmão, amiga irmã, esta mensagem estou concluindo, aí quero lhe fazer um pedido. A última vez eu fiz o pedido, foi interessante, muitas pessoas atenderam, que é para você curtir esta mensagem, dar o seu joinha. Dê o seu joinha, isso ajuda o YouTube a entregar a mensagem para mais pessoas. E também você compartilhe esta mensagem com seus amigos, com seus grupos de amigos, faça com que a mensagem possa alcançar muitas pessoas. Acreditemos, vamos com a força de Deus vencer. Quem vai tomar conta da casa é o Filho de Deus. Quem já está tomando conta da casa é o Filho de Deus, é o ressuscitado, e não o homem forte, dominador do mal que é Satanás. Cristo amarra este homem forte com seu sangue derramado na cruz, com a sua vitória sobre a morte. Um grande, fraterno abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Bom domingo. Não se esqueça aí de compartilhar e dar o seu joinha.